Fala estrategistas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero falar sobre uma estratégia para você receber renda dobrada, é a estratégia de strangle vendido coberto. É uma estratégia relativamente simples, mas tem algumas dicas importantes, porque tem alguns ativos que eu executo esse tipo de estratégia, tem outros ativos que não, então eu quero passar essas nuances, essas dicas aqui para vocês, para que vocês possam melhorar a rentabilidade e conseguir executar com maestria. Bom, então é isso. Deixe seu joinha aí no vídeo, que ajuda bastante a gente aqui no canal. E se não estiver inscrito, já clica aqui embaixo, se inscreve e vamos nessa. Bom, então vamos lá. Eu fiz um vídeo anterior falando de estratégia de renda aqui com opções. Eu falei para o pessoal, coloca aqui nos comentários quem quiser que eu fale sobre o strangle vendido coberto, para que a gente possa receber renda dobrada. Então, essa é uma estratégia que muita gente acaba não utilizando, mas que pode ser uma boa, principalmente para ativos que não têm uma volatilidade tão expressiva. Então, vamos lá. Eu quero mostrar um pouquinho mais na prática aqui como que funciona. Eu estou pegando aqui um exemplo de BB Seguridade, tá? Ele tem uma volatilidade histórica de 14,96, a implícita está até marcando aqui 61,13, mas se você for olhar desse vencimento aqui, vai girar na casa dos 15% ali de volatilidade implícita. Então o que acontece? Quando a gente faz alguma estratégia aqui de venda de put, as taxas são muito baixas, recebendo aqui 11 centavos, por exemplo. Isso aqui fora do dinheiro, tá? Ou se eu tenho uma ação na carteira, quero fazer um lançamento coberto, ainda assim as taxas são relativamente baixas. Então, como que eu posso melhorar a taxa recebida aqui pelo ativo? Se eu tenho ação na carteira, e eu fiz isso bastante, por exemplo, com as ações da Ford lá nos Estados Unidos, consegui reduzir o meu custo de aquisição da ação em 50%, então foi uma condição bem interessante, não só para ela, mas para outros ativos também. Mas o que a gente pode fazer? Pô, eu tenho uma ação na carteira, então eu posso fazer o lançamento coberto. O que é isso daqui? Vou colocar ali aproximadamente delta 20, tá? Delta 20, beleza. Eu faço lançamento coberto, então se o mercado, se BBSE aqui, por exemplo, sobe, passa dos 36,25, o que acontece? Eu sou obrigado a vender a ação, mas estou recebendo, neste caso aqui, R$ 9,00 ou 9 centavos por ação para executar essa estratégia. Beleza, como é que funcionaria o strangle vendido coberto? Primeiro, tem que ter a cobertura, você tem que ter a ação, tá? E depois, o que vamos fazer aqui? Vamos executar também uma venda de put. Eu vou colocar ali também aproximadamente aqui, delta 20, no caso aqui tá um delta 18. Então, neste cenário, agora eu estou recebendo 23 centavos ou R$ 23,00, eu dobrei a minha taxa recebida do que um simples lançamento coberto. E aí o que acontece? Agora eu tenho a obrigação de vender a ação se subir acima dos 36,25, porque estou vendido em call, e tenho a obrigação de comprar a ação abaixo dos 33,25, porque estou vendido em put. Bom, primeiro vamos falar dos riscos aqui da estratégia, tá? Então qual que é o risco? Se o mercado cair demais, eu sou obrigado a aumentar a exposição em uma determinada ação. Principalmente se o mercado vem com uma movimentação de gap, né? Abriu-se uma notícia, abriu com gap forte ou de alta ou de baixa, isso tem que acontecer. Então esse é o risco. Como é que eu mitigo esse risco? Primeiro, só faço venda de put em ações de boas empresas, então analiso performance, o risco da companhia e se ele está negociando abaixo do seu valor intrínseco. Então, se eventualmente eu tiver que fazer aquisição de uma boa empresa por um bom preço, para mim tá ok, tá? Principalmente se a perspectiva de médio e longo prazo da empresa é interessante. Então, isso daí é o meu primeiro filtro aqui inicial. Outro ponto, se é uma ação que você fala, pô, não quero aumentar a exposição aqui nessa ação. O ideal, obviamente, é que você não execute, porque pode acontecer o cenário do mercado despencar e você ter que comprar as ações ali. Bom, o segundo risco é na parte de cima. Léo, por que na parte de cima? Primeiro, se eu tiver que vender a ação nos 36,25, há dois cenários aqui. Primeiro cenário é, sei lá, eu comprei a ação a 38, vou vender o ativo abaixo do valor que eu comprei. Então aí eu teria uma perda financeira. Agora não, vamos supor que você comprou ali nos 34, beleza, e tem que vender nos 36,25. Isso é um risco também. E você vai perguntar, ora, por que isso é um risco? Porque
se você está avaliando que o ativo tem um potencial de retorno frente ao seu preço justo, sei lá, de 30%, 36%, e você vende a ação muito antes disso, às vezes você tem que entregar a ação vai lá na sua região de preço justo, dispara e você acaba ficando de fora. Então, na verdade, isso é um risco envolvendo custo de oportunidade. Então, é muito importante você ter essa cautela aqui também. Léo, então não devo executar esse tipo de estratégia quando está nos dois cenários? Bom, aqui agora vão algumas dicas importantes, tá? O que acontece? O que eu gosto de fazer nesse tipo de estratégia? Executei aqui dessa seguinte forma: vendi nos 33,25 a put, vendi a call nos 33,25 que eu vendi a put, nos 36,25 eu vendi a call. Beleza. Se o mercado cai para esses 33,25, o que eu posso fazer? Estopar essa posição aqui, encerrar a venda de put com prejuízo, a venda de call vai estar me dando lucro, então eu consigo. Não vai ficar, pode ser que você tenha um prejuízo pequenininho, que será coberto depois pela repetição da estratégia, mas a condição aqui é que você consegue principalmente encerrar a posição com um prejuízo pequeno, em que outros lançamentos eles vão fazer uma cobertura ali tranquila, tá? E essa é uma possibilidade. Se o mercado sobe, vem para os 36,25, aí eu encerro a posição de call, a não ser que você queira vender a ação. Da mesma forma aqui na venda de put, a não ser que você queira comprar mais ações, no caso aqui de BBSE3. Beleza, você deixa esse cenário acontecer, pode fazer a rolagem, postergar o exercício para colocar mais taxa no bolso, tá? Mas agir dessa forma. Agora vamos supor que é um ativo que eu não quero nem vender e nem comprar mais, eu quero gerar renda basicamente aqui com o ativo. Então eu acabo atuando muito dessa forma aqui, bateu nos 33,25, eu estopo essa posição, provavelmente com prejuízo pequenininho ou muitas vezes no 0 a 0, a depender de quando essa movimentação acontece, ou se o mercado sobe aqui nos 36,25 também estopa a posição, encerra a posição, mesmo que com prejuízo pequenininho, ou muitas vezes no 0 a 0 também. Agora, quais são os destaques importantes se você vai atuar aí dessa forma? Primeiro destaque, tem que ser um ativo que não costuma abrir com gap de alta, gap de baixa. Então, nos Estados Unidos, se a gente pega aqui, ó, deixa eu pegar uma ação que é bem malucona, a gente pega aqui Paramount, que eu tenho aqui na carteira. Se você for ver aqui, é uma loucura a volatilidade desse ativo, tá? Sobe, desce aqui, abre com gap de alto, depois vem com gap de baixo. Então não é tão interessante executar esse tipo de estratégia nessa ocasião, tá? Nessa ocasião. Outra condição, ela é uma estratégia muito mais interessante se eu estou ali com um ativo que tem uma baixa volatilidade. Então, BBSE3 é um ativo que tem uma baixa volatilidade, não costuma oscilar tanto, em que as estratégias tradicionais, como venda de call, venda de put, não costumam dar tantas taxas, e é um ativo que movimenta devagar. Também não costuma abrir com gap, então é interessante executar esse tipo de estratégia. Então, se eu pegar aqui outro ativo que eu tenho na carteira, aqui, Cisco, que ele tem a volatilidade implícita, que também bem baixo, agora está aqui nos 21,5% para 7 dias, então até aumentou um pouquinho a volatilidade, mas aqui se eu for fazer uma estratégia de lançamento coberto, paga umas taxas, está até pagando bem aqui, né, 0,4, mais ou menos 0,4% por semana, é muito bom, é 1,6% ali por cento ao mês, mas é um ativo que não costuma abrir com os gaps tão expressivos, então poderia dobrar essa renda, recebendo ali quase 1% por semana, trabalhando dessa forma. Aqui eu já consigo diretamente colocar um stop em cada uma dessas posições e ir fazendo esse controle. Então esse cuidado, tá? Então você vai trabalhar com a Petrobras, por exemplo, aqui no Brasil, já é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque o ativo envolve o setor de commodities, que abre muito com gap. A própria Vale é um setor mais volátil, que abre muito com gap. Agora se você pula aqui para Taesa, tá? É 11, ativo que tem a volatilidade implícita, costuma ter essa volatilidade implícita, baixa, acaba não movimentando tanto. Então, vou pegar aqui, até tá sem liquidez para o próximo vencimento, né? Mas se a gente for olhar aqui, volatilidade implícita, não, tá aqui, tá com liquidez sim, perdão, tá, pessoal? Então você vê a volatilidade implícita bem baixinha. Então, dá pra gente trabalhar com esse tipo de estratégia que eu consigo aumentar a renda recebida e
consigo gerar renda com um ativo que é um pouco menos volátil, né? Então, essa é uma sugestão. Estados Unidos, pô, eu quero fazer aqui na Coca-Cola. Coca-Cola tem a volatilidade implícita bem baixa. Então, vamos supor que você tem as ações ali da Coca-Cola na carteira. Você vê aqui, ó, volatilidade implícita de 12,9%. Então, é uma volatilidade implícita bem baixa. Caso vá executar esse tipo de estratégia, pô, beleza, eu consigo fazer até um pouco mais apertado aqui, um ativo que não se movimenta tanto e, ok, vou conseguir extrair um pouco mais de taxa. Agora você vê como a volatilidade dessa ação aqui, 12,9%, é muito baixa, até menor do que o índice S&P 500, fica difícil de extrair maiores taxas, inclusive aqui neste tipo de estratégia, tá? Se você, obviamente, não for alavancar, e que eu nunca recomendo esse processo de alavancagem. Então, essa é a estratégia de strangle vendido coberto. É uma estratégia muito interessante, mais uma vez, para ativos que têm uma volatilidade menor e não costumam abrir com gaps, porque você consegue conduzir melhor a estratégia, escolher se vai fazer uma rolagem, escolher se vai encerrar a posição com uma condição de prejuízo pequeno ou mesmo no 0 a 0, para esperar o mercado se assentar um pouco mais e repetir as estratégias e conseguir essa cobertura com os próximos lançamentos de forma bem tranquila. Então é uma estratégia que eu sou bem seletivo quanto ao ativo que eu vou trabalhar. Você pode fazer isso também para os índices, né? Os ETFs dos índices. Então você tem aqui índice S&P 500 nos Estados Unidos, que você tem a volatilidade implícita baixa, dá para trabalhar também. No Brasil, o que você tem? Você tem BOVA11. Então, com BOVA11 daria para trabalhar também. Por quê? Porque é um ETF de um índice, que é uma cesta de ativos. Então, naturalmente, a volatilidade é menor e não costuma ter essas movimentações de gap. Gostou do vídeo? Deixa o joinha, deixa o like aí, deixa nos comentários o que você achou, se você já executa essa estratégia, como é que você executa, como é que você maneja a estratégia. Deixa nos comentários aqui também sugestões que vocês gostariam de ver de conteúdo aqui no canal. E fica o convite aí, ó, para quem quiser participar da nossa imersão Renda Semanal em Dólar, mostrando estudo de caso de como você pode gerar de 1% até mais por semana, com boas empresas, empresas seguras e as principais estratégias de renda que conseguimos executar lá fora de forma tranquila. Vou deixar o link aqui na descrição, você pode fazer a sua inscrição no evento e participar com a gente, que vai ser sábado e domingo, 2 dias inteiros aí pra gente destrinchar tudo, desde como você começa no mercado americano até as principais estratégias. Então fica o convite, clica no botão aqui embaixo e faz a sua inscrição. No mais é isso, ficamos por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.